Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? É uma alegria realmente estar com vocês. Eu já havia visto fotos, já havia conversado com o pastor Jonatas sobre o templo, o local de vocês aqui, como funciona a igreja, mas estar presente é diferente, né? E eu pude perceber que vocês são um povo hospitaleiro. Como foi gostoso hoje, desde o momento que nós chegamos aqui, a acolhida, e cada pessoa que a gente passa perto faz questão de esboçar um sorriso e cumprimentar. Então isso para mim é um reflexo da igreja, uma igreja acolhedora, amorosa, e eu encorajo os irmãos e irmãs a continuarem desse jeito, porque essa é uma marca da igreja que cada vez mais tem que estar evidente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Jefferson, casado para sempre com a Luciana. Com o Jefferson. E nós somos pais para toda a vida da Ana Liz, da Ana Clara e da Ana Laura. Nós temos 3 Anas. Se puderem pôr a foto aí, ó, essa é a nossa família. Esse dia aí estava menos 1 grau, estava bem frio. Hoje está super calor aqui. Mas nossa filha mais velha tem 16 anos, a do meio 10 e a caçula 9 aninhos. E pela misericórdia de Deus, nós temos vivido um relacionamento que é baseado na aliança de Cristo com a sua igreja. Nós nos propomos a vir aqui ministrar, e pode ser que em um momento ou outro nós citemos exemplos nossos, mas eu gostaria que você não nos visse como esse modelo, como esse referencial, porque, na verdade, se nós temos caminhado juntos, é pela misericórdia de Deus. Ele tem nos feito compreender o que é casamento. Nós temos percebido que muitas pessoas têm vivido dentro do casamento um contrato. E pela misericórdia nós temos procurado viver uma aliança. E qual é a diferença entre contrato e aliança? Contrato, quando o outro não cumpre a parte dele, eu estou desobrigado de cumprir a minha. Isso é um contrato. Há muitas pessoas chegando ao divórcio porque estão vivendo um contrato. Ah, pastor, é ela. Ah, pastor, é ele. Aliança é o que Cristo fez. Ele se entregou de forma sacrificial para que a igreja fosse restaurada e transformada. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre esse projeto do coração de Deus chamado família. Quem tem uma perfeita, não é? Ninguém. Quem tem família perfeita? Não existe família perfeita, mas existe uma família que pode viver próximo do ideal, quando essa família observa os preceitos do Senhor. E nós viemos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que a palavra de Deus diz para nós sobre família. Eu vou pedir que a Lu faça a leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia, capítulo de número 5. Nós leremos a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 33. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo 18 em diante. Amém? Ou alguém me ajude? Amém, igreja? Então a Lu pode ler. Vamos lá? Versículo 18, então, do capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Acho que pode ler até aqui. Até Se aqui? der tempo, Tá bom. gente, se não prolongar muito o tempo aqui, nós vamos falar rapidamente sobre os filhos nesse texto, até porque amanhã de manhã nós devemos ministrar sobre filhos. Mas eu gostaria que nós orássemos agora, Amém. pedindo que o Espírito Santo de Deus dê clareza desse texto para todos nós. Espírito Santo, nós clamamos por iluminação agora. Foi o Senhor quem inspirou os escritos sagrados. E eu clamo o teu ministrar, a tua presença, o teu agir, o teu quebrantar sobre nós. Necessitamos de ti, Espírito de Deus. Toma minha vida, toma a vida, Senhor, da minha esposa, a Luciana, e que sejamos boca do Senhor sobre o teu povo reunido aqui nesta noite. Fala conosco, Espírito de Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa quebrantar o nosso coração na tua presença. Amém. Ministra com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, esse é um texto extremamente impactante para a nossa vida. Porque o versículo que nós lemos, no versículo 18, ele fala de algo extremamente relevante para os dias atuais. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E a gente tem visto muitas pessoas indo pelo caminho da bebedice. E é muito difícil convivermos com uma pessoa que é alcoólatra. Como é difícil, como existe dentro de uma família, um homem, uma mulher, que são dados à bebida. E lá em Provérbios 20 diz que o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Eu acho tão interessante porque a Bíblia usa umas palavras bonitas para chamar de burro quem fica bêbado, não é? É isso que a Bíblia está dizendo lá. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Mas aí pode ser que alguém se levante aqui e fale, pastor, mas eu tenho domínio próprio, eu sei do meu limite. Eu não vou entrar nessa discussão, até porque a tônica de hoje não é essa. Mas nós, o povo evangélico, somos muito prontos a apontar o dedo para aqueles que são dados à bebedice, porque nós consideramos que é pecado, e a Bíblia diz que é, de fato, embriagar-se. Mas nós nos esquecemos muitas vezes da parte B desse versículo. O texto diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque há dissolução. Quantas famílias foram dissolvidas por causa do alcoolismo, pessoas que perderam o emprego, pessoas que se envolveram em acidentes, mas nós nos esquecemos da parte B, que diz, mas enchei-vos do Espírito. Se embriagar-se é pecado, não ser cheio do Espírito Santo também é. E hoje eu creio que o direcionamento de Deus para a minha vida, para a sua vida é como nós, como família, podemos ser um povo cheios do Espírito Santo. Como que eu e você podemos experimentar a plenitude da presença do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos?
E o apóstolo Paulo, ele diz como que nós podemos viver dessa forma. Observe que os próximos versículos dizem assim: primeiro, falando entre vós com salmos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Qual é o alicerce, qual é o respaldo, qual é o fundamento, qual é o direcionamento para o nosso diálogo dentro de casa? Salmos representa a própria palavra de Deus. Como nós temos vivido? É aquilo que governa o mundo, o padrão do mundo que nós temos deixado infiltrar dentro da nossa casa, ou nós temos nos fortalecido nos princípios da palavra? E o texto diz que nós devemos falar entre nós com salmos. A pauta, a forma de viver da nossa família precisa estar fundamentada na palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo, precisa ter conhecimento da palavra e ter a vida pautada pela palavra. Segundo, ele diz: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quem não foi ministrado nesse primeiro momento que nós tivemos aqui, não é verdade? Como as letras dos cânticos, a melodia nos envolveu, e nós fomos tomados, o Espírito Santo foi ministrando, a gente vai se tornando sensível. Eu gosto muito daquele texto que diz que quando Saul estava enfurecido, Davi tocava a harpa, e aquele espírito maligno de Saul afugentava. Já pensou que unção tremenda do Espírito Santo sobre aquele homem? E sabe o que eu tenho percebido? Um homem, uma mulher que são cheios do Espírito Santo, onde ela chega, por causa da presença do Espírito Santo, quebra o jugo, muda a história, transforma realidades. Às vezes, irmãos e irmãs, nós temos que ser espalha-roda, porque a unção do Espírito na gente chega, e as pessoas que não concordam com os princípios da palavra de Deus vão sair de fininho mesmo. Mas nós vamos continuar pautando a nossa vida pela palavra e buscando a plenitude. Palavra de Deus, hinos e cânticos espirituais. Você quer ver quando você está meio frio espiritualmente? Intensifica a leitura da palavra, vá lá para o seu quarto, coloque cânticos de adoração e comece a adorar o Senhor, para você ver como que essa presença do Espírito quebra o peso, remove a angústia, afasta a tristeza. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Palavra, cânticos espirituais, e diz aqui: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos trocar a murmuração pela gratidão, dando graças ao Senhor. É muito difícil a gente conviver com gente que murmura e reclama o tempo todo. Olha, nós que somos pastores, às vezes, são sempre as mesmas pessoas. E assim, a pessoa que murmura muito, você sempre, como líder espiritual, vai procurar ajudar. Mas chega uma hora que a gente começa a cortar a volta. É assim que acontece. Ixi, deixa eu cortar a volta, porque senão... E sabe, eu não posso também ficar entregando os meus ouvidos para a murmuração. A murmuração é terrível. A murmuração tem a sua raiz no egoísmo, porque a pessoa pensa só em si. A murmuração contamina. Lembre lá do povo de Israel. Eles estavam insatisfeitos, e eles murmuraram, e eles vão na porta da tenda de Moisés, e murmuram, e daqui a pouco até o líder está murmurando: Senhor, por um acaso eu gerei esse povo para que eu trate qual ama no peito? Por que o Senhor fez isso comigo? Aí Moisés começa também a murmurar. E lá em 1 Coríntios 10 diz que Deus os deixou no deserto, plantados no deserto, porque eles cometeram 5 tipos de pecado. A distância do Egito a Israel são 15 dias em caminhada linha reta. Ficaram 40 anos, porque eles praticaram idolatria, cobiçaram,
puseram o Senhor à prova, praticaram imoralidade e eles murmuraram. Então, nós precisamos desenvolver um espírito de gratidão. No seu trabalho, na sua casa, quando alguém levantar de manhã e já começar a murmurar, meu Deus, essa noite eu dormi tão mal. Ai, que insônia. Eu comecei a lembrar não sei do quê. E aí eu levantei, e tomei o medicamento, e voltei. Observe para você ver, daqui a pouco o outro fala assim, sabe que eu também não dormi bem essa noite? Olha, mas tinha lá uma barulheira perto da minha casa, o vizinho do apartamento de cima ficou andando, e daqui a pouco está todo mundo murmurando, contamina. Então, tenha gratidão, dê graças, glorifique. Senhor, tem lutas, elas estão difíceis, eu estou chorando, está doendo, mas eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor muda a minha história, eu creio que o Senhor transforma a minha família. Desenvolva a murmuração, troque a murmuração pela adoração, desenvolva a adoração. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Fale a palavra, entoie hinos e desenvolva a vida de adoração. Por fim, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, como no temor de Cristo. Esse é um ingrediente que está faltando nos nossos dias, temor a Cristo. Sabe por quê? Observa como que as pessoas mentem nos nossos dias. Porque não tem temor a Cristo. Por que as pessoas divorciam? Porque não tem temor a Cristo. Porque no dia que se casaram, fizeram um voto, uma aliança, não um contrato, diante de Deus. Ele foi testemunha. E eu me sinto muito à vontade, irmãos e irmãs, de falar sobre isso, porque eu não conheço os irmãos e irmãs. Pode ser que você tenha passado pela dor do divórcio. Mas de hoje em diante Deus está te dando uma oportunidade. É uma nova história para a sua vida. Então, caso você tenha passado, o caminho agora não é o divórcio, porque resolveu. Eu me lembro que em uma semana, eu recebi, na mesma semana, várias pessoas, mas 2 fatos me marcaram, 2 homens que estavam em crise conjugal, um deles no 3º casamento. Ele falou, pastor, se a minha primeira mulher me aceitasse, eu voltaria lá. Um homem proeminente no cenário da cidade, um homem de posses, que reformando a casa deles, a esposa se envolveu com o pedreiro, que estava fazendo a reforma. E aí, ele no 3º casamento agora, falou, pastor, se a minha primeira mulher me aceitasse, eu voltaria lá, sabe por quê? Não muda. Muda o problema, mas todo mundo tem problema. Então, essa história de que a grama do lado é mais verde, irmãos e irmãs, esquece. Quando eu casei, eu pensei, eu vim de um lar funcional. Meu pai crente, minha mãe crente, nasci, eu não conheço o mundo. A Luciana foi a única mulher na minha vida. E eu o único homem na vida dela. Meu sogro trabalhou com casais quase 50 anos. Pensei, não vamos ter problema. Ledo engano. Quantas crises nós já tivemos que superar. Eu falo para a Luciana, porque pode acontecer o contrário, né? Que se eu ficar viúvo, eu acho que eu não caso de novo, não. Porque foram tantas crises enfrentadas para chegar aqui, que eu não sei se eu estaria disposto a enfrentar tudo de novo para chegar aqui. A gente se olha, se entende e a gente vai se tornando melhor em todas as áreas. Tem muito para mudar? Tem, gente. Perfeição é só lá na glória. Mas já caminhamos tanto que eu não tenho hoje essa predisposição. Sei que a solidão é difícil, sei de tudo isso quando a gente vive, é que a gente sente na pele. Mas o temor do Senhor está faltando. As pessoas hoje trapaceiam nos negócios, mentem, subornam, vão por caminhos tortuosos da infidelidade, porque está faltando temor ao Senhor. O primeiro passo aqui é o Senhor na nossa vida. Mas ele está dizendo aqui que nós devemos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Como que se dá essa sujeição? Como que a mulher pode ser submissa? Como que o homem pode ser submisso? Como que os pais podem ser submissos? Como que os filhos
podem ser submissos. E para falar às mulheres, a Luciana vai dizer como se dá, então, essa submissão. Nada fácil, né, mulheres? Quando a gente ouve assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Aí você pensa assim, ai, submissa, mas ele faz cada coisa que me irrita, não é? Tem coisas que eu não concordo, e como que eu vou ser submissa? Mas eu vim aqui hoje para que o Senhor possa ministrar o seu coração, como ministrou ao meu um dia. Nós fizemos o curso Mulher Única e Homem ao Máximo. E eu ministrava o curso Mulher Única. E aí, em uma das lições, falava sobre a submissão. E aí, eu descobri algo que para mim foi libertador. A submissão, ela não significa que você é aquela que tem que estar abaixo para ser pisada. Mas significa que você é aquela que está ao lado para apoiar, amém? Então, a submissão é quando você está debaixo da mesma missão. E como que isso se dá? Isso se dá quando há acordo entre o casal. Então, nós estabelecemos algumas missões para o nosso relacionamento, não é verdade? Nós estabelecemos missões de como nós vamos criar nossos filhos, como que nós vamos conquistar, né? Os bens materiais, como que se vai dar a engrenagem da nossa casa, a espiritualidade da nossa casa, e tudo isso tem que ser feito em acordo. E existem algumas situações que nós precisamos tomar decisões dentro da missão que nós temos como família. E aí, dentro dessa missão, nós entramos em um acordo. Então, suponhamos que nós vamos comprar um carro e nós vamos chegar num determinado denominador comum, né, amor? Eu quero uma caminhonete 4x4 e você quer um e você quer um SUV. Nós vamos chegar num denominador comum, né? O que cabe no nosso orçamento? O que é possível nós fazermos? Que tipo de carro é melhor para que a gente possa comprar? Não custa sonhar, né, gente? Não custa sonhar, né? Eu joguei alto, né, amor? Mas aí a gente chega num denominador comum. E quando chega nesse denominador comum, nós mulheres, o nosso papel é a submissão. Nós vamos ajudar nessa missão. Como é que a gente ajuda na missão? Aconteceu recentemente conosco, nós fomos para um outro apartamento. E aí o Jefferson chegou para mim, eu não queria sair de onde nós estávamos, né, amor? Para mim era muito tranquilo, porque o Jefferson, nós temos só um carro, o Jefferson fica o dia inteiro fora com o carro, e eu às vezes preciso atender mulheres, eu preciso dar conta das coisas com as crianças, e para mim era muito tranquilo onde eu morava, porque a igreja era muito próxima. Então, quando o Jefferson precisava ir para a igreja, ele ia a pé e eu poderia ficar com o carro para fazer o que precisava com as crianças. E quando eu precisava ir para a igreja, eu o deixava tranquilo de que ele podia fazer as visitas e o que ele precisava, porque eu ia a pé e voltava a pé. Então, eu não queria sair de onde nós estávamos. Mas um dia ele chegou para mim e falou assim, Luciana, vem cá, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não acho que nós estamos sendo bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado, porque nós estamos nesse apartamento aqui e ele não é nosso. E eu não estou sentindo paz com isso. Eu acho que a gente precisa tomar uma decisão de assumir algo que seja nosso, porque o dinheiro que o Senhor nos deu, nós estamos colocando em saquetel furado, né? Aluguel vai e não volta, não é verdade? E aquilo já estava, Deus já havia me incomodado a respeito, no entanto, eu fiz, tá tão bom, né? Não vou mexer com isso. E aí veio o Jefferson e me disse, eu falei, aí eu disse para ele, bom, mas eu não quero sair daqui, para mim está muito tranquilo. E aí começou a procurar e fomos ver alguns lugares e nada encaixava na região que eu queria ficar. Até que chegou um dia, ele falou para mim, Lu, a gente não acha nada que cabe no nosso orçamento para a gente poder assumir aqui nessa região. Vamos olhar em outra região? E eu tinha ido para o encontro face a face com Deus, face a face de mulheres.
E eu estava bem incomodada, porque eu tinha muito medo de tomar uma decisão, de assumir uma dívida, né? Mesmo sabendo que nós não faríamos nenhuma loucura. E quando eu fui para esse face a face, no momento de oração, uma das mulheres me chamou, uma amiga minha, me colocou no colo dela e disse para mim assim: Luciana, Deus está falando comigo a respeito de algo que está no seu coração. E eu quero que você entregue isso ao Senhor, porque Ele quer te dar muito mais do que aquilo que você está imaginando ou pensando. Coloca paz no seu coração. E aí ela me citou um texto bíblico no momento, e veio como um bálsamo sobre a minha vida. E aí a primeira barreira foi rompida, que era o meu medo de assumir, né, um apartamento, uma outra casa. Deus rompeu ali. Quando eu fui para casa, eu fui disposta a fazer o que fosse preciso. E aí o Jefferson, um dia depois, na segunda-feira, falou para mim assim: Luciana, vamos olhar em outra região. Está tendo vários imóveis lá, eu acho que vale a pena. E nós fomos para lá. Não era uma região que eu queria. Apesar de ser uma região que todo mundo quer lá na cidade, eu não queria, porque era longe. É uma região que tem um trânsito muito intenso. E eu falei, isso não vai me ajudar, vai piorar. E eu disse para ele, bem, mas eu não quero ir para aquela região. Ele falou assim, mas você pode ver comigo? Aí eu falei, tá bom, eu vou ver com você. E foi impressionante que quando nós fomos, Deus falou com a gente de uma maneira tão intensa que eu não consegui resistir. E aí nós entramos na nossa missão. Fomos para casa e ele disse para mim assim, eu estou sentindo da parte de Deus que nós temos que assumir aquele imóvel que nós visitamos por último. E o que você acha? E eu disse para ele, pois é, Deus falou comigo também, apesar de eu não querer, de não ser algo que estava nos meus planos, porque eu não queria ir para aquela região. Mas eu também estou sentindo da parte de Deus de que a gente precisa assumir esse imóvel. Então, eu entrei na missão. E aí, quando nós fomos para negociar o apartamento, enquanto ele estava lá negociando, eu estava lá orando. E eu dizia assim, Deus, bom, a missão agora é nossa. E eu sou submissa. E o Senhor vai ajudar na missão. Então, tudo que precisava fazer, eu estava ali disposta. E nós tivemos muitos percalços no caminho, né, amor? Como, por exemplo, tivemos um marceneiro dentro da nossa casa por 10 meses. E eu quase fui à loucura, mas eu fui suportando tudo isso, porque eu estava debaixo da missão. Então, a submissão, ela não é algo pesado quando nós entendemos que nós não estamos ali para confronto, ou para bater de frente, ou para dividir e fazer cada um a sua vontade. Mas quando nós juntamos, estabelecemos a missão. E nós, mulheres, somos muito boas para dar o suporte para o marido na questão da missão, não é verdade? Às vezes a gente vê os nossos maridos meio caídos, sem saber muito o que fazer, mas o Senhor enche o nosso coração para que nós vamos lá e levanta o homem, vamos lá. Deus nos chamou, vamos, nós temos que resolver isso. E às vezes o Jefferson chegava em casa preocupado, Luciana, o contrato não está saindo, não está vindo as informações que precisa para o financiamento. Eu dizia assim, amor, se nós entramos nessa juntas, nós vamos orar e Deus vai trazer até o fim a solução. E eu estou com você até o fim. Então a submissão, ela se torna fácil quando nós entendemos que ela não é para ser pisada, mas ela é para ser caminhado junto com o marido. A submissão é quando você entende que você está na mesma missão e você contribui para ela acontecer. E aí, nesse mesmo curso que eu havia dito para vocês, do Mulher Única e do Homem ao Máximo, fala em um determinado momento que Deus dá ao marido o dom de governo. E sabe, às vezes nós nos atrapalhamos, porque esse mundo tem implantado nas famílias papéis totalmente trocados, inversos, né? Mulheres que desbravam, não só na profissão, mas em tudo que elas colocam as suas mãos, e elas saem pisando em cima de todo mundo, porque agora ela está de igual para igual com o homem, disputando junto, tete a tete, né? Em várias situações. Mas, muitas vezes, nós nos perdemos porque nós não olhamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que deve haver em nós um coração flexível, ensinável.
e que nós mulheres temos o nosso lugar dentro da nossa família, que é esse lugar de submissão, mas do homem é o lugar de governo. E aí é onde muitas de nós nos perdemos, porque nós queremos ter o governo. Não é verdade? É nós que queremos estabelecer o que pode e o que não pode. O que vai fazer e o que não vai. E muitas vezes nós nem fazemos isso, porque a mulher ela tem um jeitinho especial, né? De fazer as coisas. Muitas vezes ela não faz impondo, mas ela vai manejando para que as coisas aconteçam e ela tenha o controle. Minhas irmãs, isso é pecado. O dom de governo não é nosso. Deus deu ao nosso marido o dom de governo. E para mim isso foi libertador. Sabe por quê? Porque o governo da minha casa não é de mim que Deus vai cobrar. O governo da minha casa Deus vai cobrar dele. Mas de mim Deus vai cobrar a minha submissão. O que eu ajudei ou o que eu atrapalhei. Tem até um tópico no curso que fala, né? Se você quer cooperar ou se você quer ser um obstáculo. E é isso. Muitas vezes a mulher ela se torna um obstáculo. Hoje nós ouvimos falar muito de homens bananas, né? Que a sociedade fica falando, você vai ser um banano. Porque os homens, eles cansam de tanto ter que confrontar uma mulher que quer o governo. E aí, sabe o que ele faz? Ele entra em pecado porque ele entrega o governo para ela. Mas ele também a permite pecar. Porque ele deixa que ele não deixa que ela aprenda o que é submissão. Então, hoje eu estou aqui para dizer para você algo que eu também aprendi. E que para mim também foi algo que trouxe novidade de vida para minha casa, para minha família. O dom de governo está com ele, mas eu estou debaixo do governo, ajudando, contribuindo, cooperando, economizando no que for preciso. Às vezes eu brinco com as meninas lá na igreja, falam assim, Luciana, você fica o dia inteiro só cuidando da casa e tal, não trabalha fora. E eu digo assim, eu fico, mas eu praticamente consigo multiplicar o salário dele, porque tudo que eu puder fazer para que o que ele ganhe se torne mais, eu faço. E ele sabe disso, né, amor? Eu não meço esforços. Porque eu entendi o meu papel dentro de casa como mulher submissa. E isso não é peso. Isso também tem o seu valor memorável diante de Deus. Uma mulher que entende a submissão, o seu valor ele se torna como de finas joias da mulher de Provérbios 31. Porque ela começa a visualizar o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento de uma outra maneira. Então, mulheres, a palavra de Deus nos diz assim, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí entra uma grande questão, como ao Senhor. Sabe o que isso significa? Que nós devemos ser primeiro submissas ao Senhor. Como que está a nossa vida com o Senhor? O Jefferson hoje leu uma frase para mim que eu achei ela tão linda. Falei para ele assim, amor, me passa que eu quero falar essa frase de Max Lucado. Deixa eu achar aqui. Ela diz assim, o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve procurar a Deus a fim de encontrá-lo. Isso é a submissão de uma mulher como ao Senhor. É quando ela se entrega de tal forma a Deus, quando a sua comunhão e a sua intimidade com Deus está tão alinhada, que a submissão ela é um adendo, ela acontece naturalmente, porque ela sabe ser submissa ao Senhor. Ela está cheia do Espírito, né? Como o Jefferson colocou agora há pouco aqui, com todos aqueles itens que a gente precisa fazer. Ela está cheia do Espírito, e para ela ser submissa é tranquilo, porque ela sabe ser submissa ao seu próprio Deus. E aí no versículo seguinte diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Bom, e aí nós temos aí dois tipos, né, de autoridade sobre nós. Nós temos o marido, que é o cabeça, como eu disse para vocês, o dom de governo está sobre ele,
Mas não significa que você é o dedinho do pé. Significa que você está junto como corpo. Sem a mobilidade do corpo, a cabeça consegue fazer alguma coisa? Ela pode mandar, não é verdade? Pega uma água, mas se o braço não estender e pegar a água, não consegue matar a sede. E assim é o relacionamento. O marido, cabeça da mulher. A mulher ajuda na mobilidade dentro do lar, facilitando com que as coisas aconteçam. Ele está o dia inteiro fora, trazendo o sustento para dentro de casa. E ele precisa, quando chegar, que a mobilidade aconteça e favoreça, para que as coisas caminhem. E também, ele diz, como Cristo é da igreja. Como que a igreja como que a igreja vê a Cristo? A igreja, ela é rebelde a Cristo? Não, não, hoje nós não vamos louvar. Pastor, você vai louvar sozinho, nós não estamos aqui para isso. Não, a igreja ama Cristo, ela tem sede, ela quer estar junto, não é verdade? Ela quer ser obediente àquilo que Deus fala. Ela quer ser obediente à sua palavra. Ela quer estar facilitando os processos. Bom, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. A igreja se posicionando, se relacionando, fazendo com que aquilo que Cristo quer venha a ser exercido aqui na terra. Essa é a igreja que tem Cristo como cabeça. E nós, mulheres, é assim que nós temos que agir. Em submissão, em obediência. Claro que eu não estou dizendo para você aqui que se o seu marido te pedir qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor abençoe, aquilo que o Senhor quer, você está livre, você não deve fazer. Claro que não. Até porque ele foi muito claro, seja submissa como a quem? Ao Senhor. Então o marido vai pedir para você aquilo que cabe você fazer como ao Senhor. O que não for como ao Senhor, você está livre, você não deve fazer. Não é você entrar em pecado para satisfazer o seu marido em detrimento de obediência a Deus, não é isso. Mas obedecer ao marido no sentido de, ok, vamos então, é isso que nós vamos fazer? Vamos fazer. De não ficar entrando em confronto. Né? Então, as mulheres têm uma força muito grande dentro do lar. Mas ela também pode ser muito usada por Deus dentro do lar. E isso não tem que ser um peso. Não tem que ser algo que a gente acha que não, a pior parte veio para mim. Quando eu descobri o dom de governo, eu disse, a minha está facinho. Não é verdade? Se o dom de governo está com ele, ele vai responder por isso, a minha está facinho. É só ir junto e facilitando as coisas. Mas às vezes nós queremos inverter os papéis, inverter as posições, e nós queremos ser o cabeça. Por isso hoje eu estou aqui para dizer, mulheres, se você, por acaso, está nesse momento, vivendo isso, arrependa-se. Porque o Senhor vai fazer do seu lar um lar de bênção. O Senhor quer transformar a sua família. Ele quer ver a sua casa ser transformada. Está sendo transmitido um modelo para os nossos filhos. Hoje nós estamos vendo adolescentes, meninos que não sabem se relacionar com as meninas. Porque dentro da sua casa quem manda é a mãe. Então o menino nem consegue mais chegar na menina. Na verdade, ele se sente acuado. Ele não tem mais um posicionamento como antigamente os meninos tinham. E nós transmitimos modelo. E esse modelo ele vai ser replicado lá na frente. E se nós nos arrependermos, a nossa família vai ser um projeto de Deus aqui na terra. Não só para influenciar a nossa própria casa, os nossos filhos, mas aqueles que estão à nossa volta, que começam a ver que há funcionalidade no lar e vão querer viver isso também. Amém? Amém. Então nós estamos vendo como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Observando a palavra, entoando e cantando hinos de louvores ao Senhor, dando ações de graças e sujeitando uns aos outros. Como que se dá a submissão da mulher ou a sujeição da mulher, sendo submissa ao seu marido, como ao próprio Cristo, e a sujeição do homem. Porque muitas vezes a gente quer ver a submissão da mulher, e esquecemos que nós também temos uma sujeição. Como se dá a sujeição do homem? O texto diz, maridos, amai vossa mulher,
Veja que não é vossa as mulheres, viu? É vossa mulher. Amai vossa mulher como o próprio corpo. O que é isso? O que é amor? Amor é uma escolha, é uma decisão. Eu poderia ter escolhido uma outra mulher, mais bela, menos bela, mais rica, menos rica, mais alfabetizada, menos alfabetizada. Essa escolha vai até que a morte nos separe, dia a dia. Muitas pessoas estão sendo influenciados pela paixão romântica. A paixão romântica não dura mais que 2 anos. Sabe aquela coisa do adolescente que sofre, né, de amor? Lembra da paixão de Cristo? Sofrimento. Sofre por amor. E aí tem muitas pessoas que casam no auge da paixão. Acabou a paixão, chega lá, pastor, estou me divorciando porque acabou o casamento. Acabou o amor. Eu falo, é? Então a Bíblia é uma mentira? Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Mas ela também responde. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sabe por que o amor tem esfriado? Porque muitas vezes o homem tem deixado de exercer o seu papel. A mulher tem deixado de exercer o seu papel. Como, meu irmão, maridos que estão aqui, como uma mulher vai ser submissa, estar debaixo da mesma missão, se esse marido não dá missão para a família? Qual é a missão da sua família? Em todas as áreas. Na vida espiritual, qual é a missão da sua família? Na vida profissional, como administram os recursos, os relacionamentos, a agenda, o dia a dia? Com quem os nossos filhos têm se relacionado? Qual é a missão da nossa família? Onde nós queremos chegar como família? Como ser submissa se não tem clara a missão? Então, maridos, primeiro, amor é uma escolha. Há pessoas que falam assim, pastor, mas olha, nesse momento eu não consigo dizer que eu amo. Não, quando você diz que você ama, você está dizendo, eu te escolho entre qualquer mulher. Pode aparecer aqui a Miss Universo, eu escolhi você. E eu não vou abrir mão de você. Vou continuar com você até que a morte nos separe. A Luciana brinca assim, comeu a carne, vai ter que roer o osso. Ela brinca comigo. É por aí. Não deixo, viu? Não Até vou o abrir fim. mão de você. Nós vamos entrar num acordo aqui. Você quer ver uma forma de você entrar em acordo? Separados, o marido coloca tudo o que espera da mulher. E a mulher tudo o que espera do marido. Coloca num papel. Fala, vamos conversar agora igual gente grande. O que você espera de mim nessa área aqui, que você está reclamando? Porque você deixa a toalha na cama todo dia do meu lado, eu vou deitar e a cama está molhada. O que você espera de mim? Que você pendure lá no box do banheiro ou no varal. Você pode fazer isso para mim? Posso. Vamos tentar. Percebe? Só que o nosso egoísmo não deixa a gente mudar. Eu andar por mandado de mulher, né? Quantos homens aí morrendo de medo. O que é isso? Se é para viver bem, entra num acordo. Então, nós temos visto cada vez mais assim, o egoísmo tomando conta do coração e ninguém quer ceder. Amor é uma escolha. Não vou abrir mão de você. Em todo o tempo. Hoje você está irritada, eu continuo te escolhendo. E só uma coisa que homens, às vezes eu ouço homens falar assim, pastor, eu não entendo as mulheres. Não sei, aí a gente vê lá naquelas postagens lá na internet, aqueles livros assim, que eles falam, manual para entender as mulheres, né? Querem entender as mulheres a partir de qualquer outro manual que não este. Mas presta atenção, irmão, mulher não funciona igual a gente. Mulher tem ciclo. A mulher, ela menstrua a primeira semana, é a primavera. Ela tem as 4 estações em um mês. Primeira semana, a primavera. Tudo são flores. Você fala o que quiser e não cria problema. Pode observar. A segunda semana é verão. Verão é quente, é o período fértil.
É onde acontece o maior número de relações sexuais, a intimidade do casal. Aproveita se está no verão. Fica de olho no os ciclo homens aí, hein? que reclamam às vezes da mulher. Aí vem o outono. Outono é meia estação, né, gente? O negócio já não está muito legal. O inverno, eu não sei lá na sua casa. Na minha é um tal de bater porta de armário, você fala A, entende B, você retrucou, chora, você fala, meu Deus, há 3 semanas eu falei algo tão pior, não teve problema, agora eu falei um negócio aqui, porque os hormônios estão ali bombardeando o organismo. Nós não temos isso. No mínimo, a gente tem um declínio de hormônios à medida que vai chegando a velhice, mas a mulher não. Ela tem uma alteração hormonal todo mês. Então é um desafio. Procure pensar em que semana ou em que estação a sua esposa está. Talvez vai ser mais fácil lidar com ela. Nessa 4ª semana, ao invés de bater de frente, talvez seja o momento de aconchegar, de dar carinho, porque é uma irritabilidade acima da média. Então, o amor é como Cristo se entregou de forma sacrificial. Agora, gente, vamos ser francos, né? Foi gostoso para Jesus morrer lá na cruz? Ele falou assim, ó, eu não tenho nada para fazer hoje, acho que eu vou morrer na cruz. Não foi assim, gente. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quem nunca teve vontade de fazer isso no casamento? Senhor, passa de mim esse cálice. Não é verdade? Então, a gente tem que ir para a segunda parte. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. A vontade do Senhor é que o divórcio não ocupe lugar, porque sempre vai trazer prejuízos. Eu vou falar para vocês de 2 prejuízos da minha observação com relação ao divórcio, e pense em pessoas próximas a vocês, ou pessoas que estão aqui, que passaram pelo divórcio, se não enfrentaram isso. A primeira delas é uma crise financeira instaurada. Pode observar, quando há o divórcio. Segundo, se tem filhos, observe o resultado na vida dos filhos. Você pega 10 filhos de viúvos, que é um processo natural, 8 normalmente vão por um caminho de retidão. 2 se perdem. Você pega, e eu não estou aqui lançando maldição, nem culpa sobre ninguém, não. É um alerta para que nós trabalhemos pela reconciliação. Você pega o contrário de divorciados, às vezes assim, 2 se salvam. Os 8 vão para um caminho de vícios, drogas, sexo ilícito, dão muito trabalho para ambos os pais. É difícil entrar num acordo. Eu estou com a Luciana acompanhando um casal com um bebezinho, menino de 1 ano e 2 meses, né? Eu acho. E agora, na escola, já estão percebendo mudança de comportamento desse menino, ainda que, a meu ver, veio cedo. Porque normalmente a projeção é na adolescência, que é um momento crítico. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos lutar pelas famílias. Agora, irmãos, os homens que estão aqui, nós estamos vivendo uma geração que precisa ter coragem para ser homem. Mas isso não é novo. Lá em 1 Reis, capítulo 2, quando Davi percebeu que ele ia morrer, ele chega para Salomão e ele diz, Salomão, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Homens, repitam isso comigo. Coragem, pois, e ser homem. De novo, coragem, pois, e ser homem. É preciso coragem, porque o mundo está conspirando para a emasculação do homem. Hoje, no voo que nós viemos, havia um rapaz com um vestido. Pela conversa, nós deduzimos que era uma aposta. Mas ele estava com um vestido e falando que o vestido estava quente, com um chapéu, mas os amigos também, bem estranhos assim, o comportamento. Parece que tudo conspira. Por que não foi outro tipo de brincadeira? Outra coisa que pudesse, talvez, ser ridículo. Por que tem que ser sempre nesse tom? Então, coragem, pois, e ser homem. E quais foram as primeiras responsabilidades
que Deus deu ao homem quando ele criou o homem. Quais foram? Lembra da primeira? Ele não havia feito a mulher. Ele falou, estou pondo uma árvore aqui no meio do jardim. Não pode comer do fruto de todas as árvores, dessa não. O que Deus queria? Obediência. Sabe quando um homem se torna homem? Não é quando ele se torna fértil, não é quando ele está na faculdade, quando ele adquire a maioridade. Um homem se torna homem quando ele assume responsabilidade de obediência a Deus. Nós estamos vivendo uma geração de meninos adultos, de 40, 50 anos ou mais, que não querem responsabilidade. Por que vão casar? Já tem o lazer do casamento? Para que casar? Porque não querem assumir responsabilidade. E ficam brincando. É filho aqui, filho ali, menino adulto. Então, primeira responsabilidade que Deus deu aos homens: obediência a Deus. O homem tem que ser crente, sim, tem que assumir essa responsabilidade, tem que ser o primeiro a mobilizar a vida espiritual dentro de casa. E o que tem sido feito? A transferência para a mulher. O homem faz uma convocação de oração na igreja para ver quem que vem. Conta. Mulheres. Onde estão os homens? Os guerreiros. Então Deus está chamando uma geração de homens que não se deixa levar por essa onda antibíblica. Nós somos chamados para a obediência. Segundo, dá nome para os animais. Adão viu que todo macho tinha sua fêmea. Ele estava sozinho. O que Deus disse? Não é bom você viver só. Irmãos e irmãs, nós não fomos feitos para viver só. Por isso que quem divorcia casa de novo não foi feito para viver só. Então, o ser humano, ele precisa se relacionar com Deus, mas também em família. Estou fazendo uma auxiliadora que lhe seja idônea. Crescei e multiplicai, enchei a terra. Então, um homem se torna homem quando ele assume a responsabilidade de cuidar, proteger de uma esposa e dos filhos que vierem desse relacionamento. Mas hoje o homem tem protegido? A gente, na nossa infância, uma senhora ia atravessar uma rua, todo mundo, cavalheiro, logo ia ajudar, uma criança caía, socorria um idoso, o homem se prontificava. Era o que chamavam de homem feito. Mas hoje não é capaz de dar risada do idoso que cai, tropeça, né? Faz piadinha. Então nós precisamos resgatar esses valores do homem que protege a sua esposa, que defende. Aqui não. Eu me lembro de uma situação que uma pessoa veio falar assim, olha, porque a Luciana fez isso, aquilo outro. Eu falei, olha, isso pode até ser uma verdade, mas essa é uma situação que eu e ela temos que resolver, não você. Acabou. A quem você tem dado ouvidos, marido? Há maridos que têm contado coisas do relacionamento para os amigos. E daqui a pouco o amigo fala assim, vai lá, faz isso, aquilo outro. Você começa a querer agradar o amigo e esquece da esposa. Protege a sua esposa. Maridos que fazem piadinha, brincadeira com a esposa na frente de outras pessoas, inclusive parentes. Sabe o que você está dando? Possibilidade para o outro brincar também. Proteja a sua esposa. Não tem que contar da fragilidade do outro para ninguém. Ajude a ser melhor. Esse é o nosso desafio, ajudar o nosso cônjuge a ser melhor do que ele é. Agora, irmã, tem que se deixar também ser ajudada. Porque muitas vezes fica no ambiente ali de egoísmo e não cede de jeito nenhum. Dia desses eu tive que dizer para uma senhora, o marido adulterou, é fato, ele não deveria ter adulterado, mas ela aceitou um acompanhamento. Aí eu dei uma responsabilidade, olha, tem uma tarefa para casa. Vocês vão ler a palavra e orar juntos, porque eu não vou criar dependentes de mim, eu quero levar vocês a depender de Deus. É Deus que muda, eu não sou Deus. Quando a pessoa vem a mim achando que eu vou resolver o problema do casamento dela, ela está me colocando no lugar de Deus. É Deus quem muda, eu tenho que levar essa pessoa a depender de Deus. Não estou disposto a orar com ele, eu vou orar sozinho. Eu falei, então não dá. Se a gente está trabalhando com reconciliação de um casal e você não aceita orar com o seu marido, pedindo que Deus traga perdão, que Deus traga conciliação, que Deus traga cura, não tem jeito.
você vai perder o seu tempo e eu o meu, vindo aqui toda semana. Então, tudo na vida é uma questão de decisão. Ou nós cremos que Deus pode mudar a nossa história, ou nós não cremos. A nossa atitude vai refletir se nós cremos ou não. Você quer saber se uma pessoa crê no poder da oração? Observa quanto ela ora. Porque se ela crê realmente no poder da oração, ela vai orar. E assim é em qualquer área da nossa vida. Qual é o maior valor da nossa vida? Se o maior valor da nossa vida for ter dinheiro, nós vamos ter, irmãos e irmãs. Sabe por quê? Você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, por meio lícito. Não conseguiu por meio lícito, tem gente que vai para o caminho do ilícito. Vai para o tráfico, vai para a propina, vai para os conchavos, porque o maior valor é ter dinheiro. Se o maior valor for ter uma formação acadêmica, vai ter. Porque você vai estudar de manhã, de tarde, de noite, você vai fazer a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você vai virar a noite inteira estudando, fazendo trabalho, porque esse é o maior valor. Se o nosso maior valor for eu quero ser parecido com Jesus, nós também seremos. Nós vamos sair do nosso ambiente de conforto e nós vamos tomar atitudes que nos levam a ser parecidos com Jesus. E Jesus, homens, o texto está dizendo aqui que nós devemos agir como ele amou a igreja. Teve gente que já perguntou assim para mim, pastor, esse casamento é tão bom, por que Jesus nunca se casou? E eu respondo, Jesus jamais seria infiel com a sua noiva, a igreja. Jamais. Mas um dia vai acontecer as bodas do Cordeiro, quando nós, família da fé, corpo vivo de Cristo, encontraremos com o nosso Mestre nos ares. E aí, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse é o modelo. Fidelidade, lealdade, relacionamento e crescimento espiritual. Eu quero rapidamente só concluir aqui, falando ainda de uma terceira atitude que foi dada ao homem quando Deus criou todas as coisas. Primeiro, obedeça a Deus. Segundo, esposa e filhos. Assuma a responsabilidade. Terceiro, do suor do teu rosto comerás livremente. A homem, não há mal nenhum a mulher ir ao mercado de trabalho, só precisa entender o papel. Ela é auxiliadora. Agora, preste atenção, há homens que têm vivido na sombra do chapéu da mulher. Não trabalha, é folgado. Há homens que vivem dependentes do pai, depois de muitos anos, esperando o pai e mãe morrer para receber a herança. Mas a Bíblia diz, por essa causa, por causa do casamento, deixará o homem pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, uma só carne. Tem que cortar esse cordão umbilical. A honra sempre tem que haver. Não é abandonar pai e mãe. É deixar essa dependência financeira, é cuidar da própria casa, é entender que os avós eles precisam fazer parte da vida dos filhos, dos nossos filhos, mas como avós, não como pais. É não terceirizar a educação. É saber que tem um papel. E aí, o texto encerra dizendo que os filhos devem honrar os pais. Mas sabe que os pais não devem provocar a ira aos filhos. O que é provocar a ira aos filhos? É quando eu exijo dos meus filhos atitudes que eu não tomo. Então eu não tenho modelo. Agora, quando eu sou modelo, e amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre o legado, né? Aí eu posso exigir dos meus filhos. Irmãos e irmãs, há tanto que a gente poderia refletir nesse texto extremamente rico. Mas eu quero relembrar que nós vimos aqui nessa noite. A sua casa, a sua vida pode ser plena do Espírito de Deus. O fundamento é a palavra. Cânticos espirituais, louvor a Deus na sua casa, na nossa vida. Nós precisamos ter gratidão. E a nossa sujeição dentro da família, como que é? A mulher sendo submissa ao marido. O marido amando a sua mulher. E sabe, tem uma última frase aqui do capítulo 5 que diz que a esposa respeite o marido. Se na sua casa tem crise,
Tem duas coisas aqui. A sua mulher não está se sentindo amada e você, mulher, o seu marido, não está se sentindo respeitado. A Luciana falou aqui dos homens banana. Tudo que é terrível para um homem é ele se sentir um banana. Irmã, faça o seu marido se sentir um leão. Impulsiona o seu marido. Porque juntos nós conquistamos grandes coisas. Não permita alguém falar mal do seu cônjuge. Aqui não. Se tem alguma situação, somos nós dois. Protejam um ao outro. Eu quero pedir a você que se coloque em pé. E a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, ela ministra a nós. Ela ministrou também ao meu coração. Há tanto aqui que pode ser diferente. Marido, quem sabe, algo daquilo que foi compartilhado aqui parece um fardo muito pesado para você. Mas não há problemas que o Senhor não possa resolver, não há mal que Ele não possa remover. Feche os seus olhos, fale com Ele, fala: Senhor, muda isso na minha vida. Eu preciso exercer o sacerdócio na minha casa. Eu preciso ter essa voz de comando, eu preciso ter o governo da minha casa nas minhas mãos. Eu preciso, Senhor, ser esse homem comprometido contigo, que assume responsabilidade com as tuas coisas. Eu preciso ser esse homem que protege a minha esposa e os meus filhos. Eu preciso, Senhor, ser esse homem trabalhador. E com certeza, se você tiver essas três atitudes, você, homem, será admirado onde você chegar, pelo seu temor a Deus, pela família linda que o Senhor te deu, porque você é um homem trabalhador. Você, mulher, pode entender esse processo. Eu gostaria que você agradecesse agora, porque o seu cônjuge não é perfeito, mas não é um acaso, foi Deus quem trouxe para você. Fala: Senhor, eu preciso ser bênção sobre a vida dessa mulher, a mulher na vida desse homem. Eu não quero ser um empecilho, eu não quero ser um atrapalho. Me levanta para ser bênção. Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo, ele derrama amor no coração. Então você vai se dirigir sempre para sua esposa, para o seu marido, dizendo: eu te amo, eu te escolho. Eu te escolho do jeito que você é. O amor de Cristo é incondicional pela igreja. E para de ouvir essas vozes que têm trazido destruição, mentira, de que a sua família não é uma família legal, interessante, que a família do outro é melhor. A sua família é melhor, porque ela é fortalecida no alicerce, na rocha que é Cristo. E se você faz parte do problema, você pode fazer da solução também. Quem sabe há casais aqui hoje que talvez vão ter que chegar em casa e vão ter que conversar, dialogar e falar: olha, me perdoa, eu não tenho exercido o sacerdócio, eu não tenho sido auxiliadora idônea, e eu preciso mudança, ora por mim. Talvez vai ter que pedir para o marido orar, para a esposa orar. Por que não fazer isso agora? Eu gostaria que você, marido, impusesse as mãos sobre a cabeça da sua esposa agora. Há homens que nunca fizeram isso, nunca impuseram as mãos sobre a cabeça da sua mulher e oraram por ela. Libera uma palavra de vitória. Fala: eu declaro sobre a sua vida o poder do alto, a unção do Espírito, unção que quebra o jugo, alegria no seu coração, ousadia. Olha, o Espírito Santo, quem sabe a sua esposa está passando por um momento de medo, de insegurança, de temor. Marido, você é o esteio desse lar. Declare a palavra de vitória, verbalize isso para ela ouvir que você está abençoando a sua casa. Declare que ela é preciosa, glorifique ao Senhor pela vida dela. Declare saúde física e emocional
sobre a vida da sua esposa. Talvez ela esteja num estado de exaustão, precisando de um socorro. Libera a palavra de vitória agora. Repreenda em nome de Jesus todo o espírito de engano que tem dito muitas vezes, sussurrado aos ouvidos, que a sua esposa não é preciosa, não é valiosa. Fala, Espírito Santo, ministra no coração da minha esposa a verdadeira identidade. E esse aperto no peito, essa angústia, arranca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, mulheres, estenda a sua mão sobre a vida do seu esposo. Se o esposo puder, se ajoelhe nesse momento. Eu vou pedir que a esposa libere palavra de bênção, de vitória. Fala, Senhor, usa o meu marido para exercer o dom de governo na nossa casa. Vai declarando a palavra de vitória. Se você tem tirado, usurpado o sacerdócio, fala, eu devolvo para você o sacerdócio da nossa casa. O governo da nossa casa é teu. Declare a palavra de vitória. Peça que o Senhor traga a cura. Ore pela casa fortalecida na rocha que é Cristo. Fique em pé, por favor. Os maridos. Agora, maridos, mais uma vez, frente a frente com a sua esposa. Estenda as mãos sobre a cabeça dela e olha bem nos olhos dela. E diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora, mulheres, agora estendam você, as suas mãos, mulheres, agora, sobre a vida do seu marido. você Olhe pode bem nos repetir. olhos. Repete comigo. Diga para ele assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Você pode glorificar o Senhor com uma salva de palmas? Recebe, Deus, a adoração da tua igreja. Feche os seus olhos, vou pedir que o pastor já venha. Quero ainda orar antes dele encerrar esse momento. Estenda as suas mãos para receber. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Te pedimos perdão se temos falhado, mas te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que nos dá forças para vencer as nossas lutas. E a nossa família será diferente. A começar em nós. O Senhor tem nos levado ao acordo, à concórdia, e nós seremos luz que brilha em meio às trevas. Eu declaro sobre cada lar representado aqui a palavra de vitória. Aleluia. E sabe, aqueles que estão sozinhos aqui, porque o cônjuge não pôde estar, que o Senhor estenda a bênção, meu Pai, e toca com poder e com autoridade. Amém. Repreendemos as ciladas do maligno, todo espírito de destruição contra as famílias, batem em retirada agora em nome de Jesus. Como ministro de Deus, eu declaro a vitória do Senhor sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor de novo, irmãos. Glória a Deus.